Foi em 1989, quando comecei a estudar na escola industrial, fiz o ensino primário. Quando fiz a 8ª classe, eu fui estudar na escola industrial, 1º de maio. Então, lá ao longo do ano, aquilo foi no 2º semestre do ano, conheci um jovem. Eu estava a fazer curso de Química e ele estava a fazer o curso de Desenho. Então, eu ia sempre para poder me dar a explicação. E certo dia, ele convidou-me para que eu pudesse ir à igreja dele. Então, para mim, aquilo não foi fácil, né? Porque eu pertencia à igreja católica. E de lá, primeiro sábado não aceitei, segundo, terceiro. Já no final desse mês é quando aceitei o convite. Dito feito, eu saí de casa, sendo sábado não era fácil. Minha mãe era uma senhora muito rígida, não deixava para que saísse, eu sendo a única menina, na altura tinha a mais nova, mas eu era a única menina mais velha e ela fazia a marcação cerrada. Então, para poder sair, eu tive que bolar um plano, né? Foi no sentido de que eu saí em como ia aos jogos, equipei-me, saí. De lá foi quando cheguei já na liberdade, assim, uniformizada do equipamento. E como ele já sabia, então acabou me providenciando um lugar que eu devia trocar. Assim eu troquei-me de roupa, pude lá passar o sábado. E nesse sábado foi uma coisa muito espetacular para mim, porque eu desde as primeiras horas, né, das 9 que participei, fui lá vendo, gostei de ver como é que passava-se o sábado. E dali ficamos, saímos, houve aquele momento de lazer, que era a hora do almoço. Então, para mim, aquilo foi um momento que fiquei admirada, né? Ver como é que essas pessoas saem, não vão para casa. Então, ficamos lá, passamos o almoço, à tarde continuou o tal programa dos jovens, que era a JA. Primeiro sábado, aquela que voltei. Naquele momento lá estava tudo bem, alegria toda, até esquecer-se que devia voltar para casa. Mas já chegando já ao final do sábado, eu já devia voltar a casa. Aquela que me mudei de novo, equipei-me, voltei para casa. Ao chegar em casa, já a situação começa a ser amarga. Minha mãe procurou saber onde que eu estava. Ela nunca viu os jogos que eram sair das 7 até às 18, porque automaticamente cheguei em casa, eram 19 horas. Ela quis saber onde que eu estava, por acaso eu menti, que depois tivemos que sair entre colegas, não sei o quê. Aquele foi o primeiro sábado. Voltei o segundo sábado, incrível que pareça, ao voltar para casa, minha mãe me bateu. Eu levei uma apurada que eu sozinha, eu disse que não, eu já não quero mais ir à igreja, porque aquilo não foi uma apurada assim de chinelo. Minha mãe foi com um fio que ela tanto disse que você não me ouve, você não me obedece, e ela bateu. Mas aquilo ficou um tempo, passado esse tempo eu voltei de novo. Eu disse, agora nem que ela me bate, eu agora já vou à igreja. E assim eu fui continuando, participei sempre aos sábados e tínhamos sempre esse intercâmbio, né? Estando lá, convidava as outras igrejas e no final sempre nesse intercâmbio dos cânticos que as igrejas lá participavam, haviam concursos, os jograis que tanto se fazia. Aquilo era uma coisa tão espetacular que só de saber que já estava a terminar o sábado, você sentia assim um vazio total. Depois dessa situação, decidi-me para me batizar. Para o batismo também não foi fácil, nem pude informar a minha mãe. Conversei com a minha tia e ela deu-me força, disse que não, podia ir, depois iríamos contar para a mamãe. Dito feito, eu fui à igreja, recebi o batismo, aquela que voltei em casa. O incrível que pareça, no sábado que eu fui batizada, ao voltar em casa, a minha mãe recebeu-me de uma maneira tão estranha. Estranha em que sentido? Que não foi daquelas que fazia barulho como os outros sábados. Foi um sábado tão diferente que eu vi que ela estava tão feliz. Ao entrar, ela recebeu-me tão bem. E dali, ela quis saber onde que eu estava. Eu acabei lhe revelando que mamãe estava na igreja. Todos estes sábados que eu saio em como vou jogar, eu não ia jogar, mas sim eu ia à igreja, porque alguém tinha me convidado para participar dos seus cultos. Então ela acabou dizendo, por que não me falava? Mamãe, eu tinha medo, como a mamãe sempre zanga para mim.
A partir dali ela estava bom. Então, nesse decorrer da situação, sempre já participava na igreja. Ele foi o meu primeiro namorado e com ele fiquei, converti-me na igreja. Atualmente que ele é o pai dos meus filhos. Então, o que tanto me marcou na igreja adventista, que até agora ainda me marca, é de como nós passamos, né, os nossos cultos, mas mais mesmo que marcou eram sempre os programas de JA. JA, quando eu me converti, dava a atenção de a pessoa estando na igreja precisava até não sair da igreja, porque cada dia que passa eram programas novos. Com tal habitual o nosso Maeu é onde aquilo me marcou de verdade. O intercâmbio com os jovens, aquilo era uma coisa que tanto marcava-me, né? Certos hinos que me marcaram, ficaram comigo e que até agora eu gosto de estar lá na igreja, sobretudo o amor em si que nós temos e trazemos para o nosso próximo. Esse era o meu testemunho. Obrigada.